Olá, eu sou Mariana Rodrigues e nós vamos iniciar mais uma aula do 5º ano. Aproveita esse tempo, pega o seu livro didático e abre na unidade 3. Dando tempo aí para você abrir o seu livro na unidade 3, você vai observar que a gente vai ter no livro duas imagens, que são diferentes dessas, mas que vão conter o mesmo conteúdo. Hoje nós vamos estudar autorretrato e retrato. Você já ouviu falar sobre isso? Retrato e autorretrato? Você sabe diferenciar o que é um retrato, o que é um autorretrato? Pois é, nessa aula de hoje nós vamos conseguir diferenciar e aprender o que significa cada um desses termos, tanto o retrato como o autorretrato. Aqui nós temos duas imagens. Será que vocês conseguem diferenciar, né, e separar qual é o retrato e qual é o autorretrato? Observando essas duas pinturas, você consegue ver qual delas é um retrato e qual delas é um autorretrato? Só com o conhecimento aí que você já tem, será que você já está esperto o suficiente para saber a diferença antes da professora explicar? Pois é. Nós temos aqui uma imagem onde tem um retrato e um autorretrato. A imagem da esquerda é bastante conhecida, né? A nossa querida Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. E, basicamente, a Mona Lisa ela é um retrato. Por que ela é um retrato? Ela é uma pintura, né? É uma pintura feita por outra pessoa. Então, a Mona Lisa estava ali parada, muito bonita, enquanto uma pessoa estava, basicamente, pintando ela. Então, não é um autorretrato, e sim um retrato feito por Leonardo da Vinci. Esse aqui da direita é um artista e ele fez o seu autorretrato. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença do retrato e do autorretrato? No autorretrato, o próprio artista ou a própria pessoa fez o seu próprio retrato, ou vendo em um espelho, ou tentando imaginar como é o seu rosto e representar. Basicamente, nós temos isso como diferença. O retrato, uma pessoa faz por você, e o autorretrato, você mesmo faz por você. Às vezes, não vai existir muita diferença. Se você for observar, os dois estão na posição meio que lateral, e não dá para saber ao certo, a não ser que você conheça as obras, se é um autorretrato ou retrato. Para isso, nós vamos saber hoje, descobrir hoje e aprender sobre a diferença dos dois, para que você não se confunda mais e que você entenda, quando você observar, o que pode ser um retrato e o que é um autorretrato. Aqui nós temos duas imagens. E aí eu pergunto para vocês, retrato ou um autorretrato? Esse aqui é muito famoso, né? Obviamente, essa aqui também é muito famosa, que vocês não sabem quem é. Leopoldina. Então, uma princesa muito importante aqui para o Brasil. E o nosso John Lennon. Então, basicamente, nós temos aqui duas pessoas e elas são retrato. Ah, tia, mas você está colocando só imagem. Eu não estou conseguindo diferenciar uma imagem da outra. Eu não sei o que é retrato, o que é autorretrato. Calma aí que a gente vai aprender. O que é um retrato? Retrato é a imagem de uma pessoa, real ou imaginária, reproduzida por pintura, desenho ou fotografia. Então, se você pintar, desenhar ou fotografar uma pessoa sem conter a paisagem ao redor, ela é um retrato. Geralmente, os retratos eram muito comuns nas épocas dos nossos avós, onde eles tiravam retrato para poder guardar como lembrança da sua juventude ou dos seus filhos. Hoje em dia, o retrato ele é mais utilizado para fotos como de formatura, fotos de documentos, onde você tem que tirar aquela foto parado, né, mostrando apenas o rosto e essa região aqui do peito, do ombro. Basicamente, é um retrato assim. Naquela época era muito comum, isso no século XV, XVI, XVII, XVIII, antes da fotografia, obviamente, 5 séculos que antecedem a fotografia, a criação da fotografia, que vocês vão lembrar direitinho quando foi que iniciou, né? Basicamente, antes da fotografia que a gente conhecia, eles faziam pinturas, né, que eram retratos. Mas como eu estou falando aqui para vocês, não só como eu falei para vocês, mas pode ser por pintura, desenho, fotografia. Hoje em dia é mais comum por fotografia, né? A gente tira retratos. A gente nem chama mais de retrato, né? A gente chama de foto mesmo, normal. A gente não chama mais por esse nome. Geralmente quem fala retrato, vou tirar um retrato, são pessoas mais velhas. E aí nós temos outras duas pinturas. E essas duas pinturas,
obviamente, são autorretratos. Você pode observar que são dois artistas e os dois ainda estão segurando o pincel no qual eles se pintaram. Você pode observar que ele está aqui com a paleta e os pincéis, e aqui também. E ele está olhando fixamente, como se ele estivesse olhando para um espelho e tentando copiar os seus traços. Mas aí, qual é mesmo o conceito por trás do autorretrato? Autorretrato é um retrato feito por um indivíduo de si mesmo, ou seja, eu autorretrato. Então, eu próprio faço um retrato de mim mesmo. Quando eu faço de outra pessoa é um retrato, quando eu faço de mim mesma é um autorretrato, ou seja, retrato próprio. Eu sei que vocês são bastante inteligentes e já sabem o que significa a palavra auto. Toda vez que você escuta autorretrato, autoral, é próprio. Esse prefixo auto é basicamente próprio de alguma pessoa. Então, autorretrato é um retrato feito por mim, de mim mesmo. Então, lembrem disso. Retrato eu faço outra pessoa, autorretrato eu faço de mim mesmo. Sob forma de desenho, pintura, gravura, descrição escrita ou oral. Como é que essa descrição é escrita ou oral? Uma pessoa fala assim, fulano de tal eu preciso caçar uma pessoa que precisa ser presa. Retrato falado. Mas eu não lembro. A descrição oral basicamente é essa. Você fala e detalha. Muitas pessoas não têm a capacidade de representar assim. Né? No autorretrato, como é que funciona essa descrição escrita oral? Eu tenho cabelos longos, cacheados, pele de tal jeito, olho de tal cor, nariz em tal formato, rosto no formato tal. Então, basicamente, essa descrição vai conseguir fazer com que a pessoa se desenhe, sabendo qual é o formato do rosto, do cabelo, a cor, basicamente assim, é uma descrição oral. Essa aqui é a menos utilizada. Geralmente, quando o artista ia fazer um autorretrato, ele ficava mesmo frente a frente com o espelho e a tela do lado, e enquanto ele ia observando seus traços, ele ia fazendo. Eu não sei se vocês já observaram, mas é uma coisa bastante interessante. Você não consegue lembrar do seu rosto. Então, é por isso que a gente tem essa necessidade enorme de tentar se olhar no espelho para saber como a gente está. O ser humano, ele consegue, por alguns segundos, lembrar do seu rosto. Então, quando você sai de um local que tem um espelho, que você se olha, alguns segundos você vai conseguir se lembrar do seu rosto, mas depois de um tempo você esquece como é o seu rosto. Não quer dizer que você não lembre basicamente como é o seu rosto, mas exatamente como você vê quando você olha para o espelho, você não consegue lembrar. Então, por isso que eles faziam isso. Na mesma hora que eles estavam observando no espelho, eles já iam fazendo a sua pintura para não haver nenhum esquecimento, muito menos fazer algum tipo de traço errado. Aí nós temos aqui várias imagens, né? Que seriam o quê? Vários retratos, várias pessoas de várias idades, vários formatos de rosto, cabelo, cor dos olhos, cor também de cabelo, o formato do rosto. Todos estão meio que sorrindo, mas todos têm um formato diferente. Alguns têm bigode, outros não, usam óculos, outros não usam óculos. Então, todas essas diferenças, embora existam, fazem parte da mesma representação, um retrato. Aqui nós temos vários retratos em fotografia, que é o que é mais comum hoje em dia, né? A gente ter retratos com fotografias. Então, aqui tem vários recortes de fotografias. Parecem aquelas fotos de documento que você usa para colocar na sua identidade. Agora eu tenho uma pergunta importante para vocês. Por que as pessoas fazem retratos? Já pararam para pensar? Por que você faz um retrato? Por que a sua mãe faz um retrato? O seu pai faz um retrato? Por que as pessoas fazem retratos? É importante para as pessoas registrarem alguma coisa? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Por que as pessoas fazem retratos? Eu tenho a minha resposta. Eu sei que você em casa também tem a sua, obviamente. Eu acho que as pessoas fazem retratos para poder conseguirem se ver como são, né? Observar como estão, observar a sua juventude, porque as pessoas envelhecem. Então, se eu tirar uma foto minha hoje, daqui a 5, 10 anos, vai estar diferente. Então, eu posso guardar uma imagem minha do que eu já fui. Então, o retrato é muito importante para registrar os traços das pessoas, os formatos, as cores, né? Até a própria expressão e o sentimento que a pessoa está passando naquele momento, você consegue observar através de um retrato.
Aí aqui nós temos uma sequência de vários autorretratos do artista Vincent van Gogh. O Vincent van Gogh, ele era muito conhecido por fazer autorretrato. Ele era um artista que gostava de pintar sol. Ele representava várias vezes o sol. E ele fazia uma pintura bem diferente. Assim como você pode observar aqui, que ele está fazendo, ó. Ele faz uma pintura em que você consegue observar os traços, né, dessa pintura, como se tivesse vários risquinhos na pintura. Era uma técnica própria dele, um estilo dele. E aqui nós temos vários autorretratos. Durante a sua vida, Vincent van Gogh fez vários autorretratos. E aqui você pode verificar como em cada autorretrato ele estava diferente, né? Ó, ele está assim meio... O que eu estou fazendo da vida? Outro ele está fumando um cachimbo. Na outra ele parece que ele fez a barba, né? Naquela dali ele está muito reflexivo. Ali já está com a barba grande. O outro está com o chapéu. Naquela dali ele está de lado e com a barba. Esse daqui está meio desconfiado de alguém. Meio triste com chapéu, meio que careca. Aqui já está com o cabelo grande, ali com a barba e cabelo grande, ali todo arrumado, né, de terno, paletó e chapéu. Aqui ele já está meio que de dia, aqui ele está com chapéu de palha e outro cachimbo. Então, nós temos vários retratos e basicamente, ele fez uma coisa bastante interessante, né? Ele se retratou em diversos momentos da vida dele, em diversos locais, em diversos estados de alegria, de tristeza e também com vários formatos. E foi possível observar que ele ficou diferente, né? Com o passar do tempo, ele vai ficando mais velho, talvez perdendo os cabelos, talvez emagrecendo ou engordando. Então, isso é muito interessante quando você faz um retrato ou um autorretrato. Aí eu tenho uma pergunta para vocês também, parecida com a anterior. Por que as pessoas fazem um autorretrato? Hoje em dia é muito comum. Hoje em dia as pessoas fazem 100 autorretratos em 1 minuto. Como assim? Vocês já pararam, vocês em casa que tem celular, já pararam para tirar uma foto chamada selfie? Quantas fotos vocês conseguiram tirar em 1 minuto? Fazendo aquela famosa posição do selfie, né? Mudando a cabeça, tentando achar um ângulo melhor para você ficar. Quantas vezes você já fez isso? Pois é, o selfie, ele é um autorretrato. Então, eu pergunto para você, que já faz vários autorretratos, por que as pessoas fazem autorretratos? Você já chegou a pensar por que as pessoas fazem um autorretrato? Por que você faz um autorretrato? Eu faço um autorretrato para poder ver como é que eu estou no dia, se eu estou bonita, se eu não estou. Às vezes para tirar foto de uma maquiagem que eu fiz, ou de um local que eu estou, para registrar minha felicidade, às vezes até tristeza mesmo. Ou então mesmo só para me observar como é que eu estou, se realmente tem alguma coisa diferente, se eu mudei alguma coisa, ou quando eu corto o cabelo, observo alguma coisa. Geralmente a gente faz autorretrato para isso, né? Assim como os artistas faziam um autorretrato naquela época, a gente também faz hoje com a mesma intenção, né, de se ver. A gente tem essa necessidade de se observar, de saber como a gente está. É uma necessidade humana, né, de saber como a gente está. É muito comum. Aí nós temos aqui outra série de retratos. Agora as pessoas estão assim, são pessoas diferentes, também de diferentes idades, e você percebe que através do retrato você também consegue tirar algumas diferenças, como você consegue observar se a pessoa está triste ou alegre, se ela é uma criança, um velho ou um adulto, se ela é, vamos supor, homem ou mulher, se ela está com o cabelo preso ou solto. Basicamente, nós temos o formato do cabelo, o formato do nariz, o formato da sobrancelha. Tudo isso é possível de se observar através dos retratos. Então, você consegue observar que são várias pessoas e todas elas têm um traço diferente, a cor do cabelo, o formato do rosto e tudo mais. Então, olha só como é importante os retratos. Muitas vezes a gente também tira um autorretrato para poder fazer uma separação das pessoas, né? Saber com quem que eu pareço, se eu pareço com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com o meu avô. Então, a gente acaba tirando foto para poder saber
em quem que a gente se parece também. É uma das funções. E aí o nosso querido selfie, né? As pessoas tiram selfie hoje muito. É por isso que as câmeras dos nossos celulares têm a câmera frontal, né? Que é aquela câmera que fica de frente para a tela do celular, justamente para facilitar o nosso autorretrato, que a gente conhece hoje como selfie. E o que é o selfie? Selfie é uma fotografia, geralmente digital, em que uma pessoa tira foto de si mesma, ou seja, é também um autorretrato. Vejam só como ainda hoje é importante o autorretrato. Lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, as pessoas faziam essas pinturas e se pintavam, né, para se representar. E hoje, século XXI, 2020, as pessoas ainda tiram seu autorretrato. Agora de forma digital, mas ainda tiram. Então, basicamente, aí nós temos as diferenças entre retrato e autorretrato. Para finalizar, mais uma vez, retrato é uma imagem que você faz, seja pintada, desenhada, fotografada de outra pessoa. E o autorretrato é quando eu faço uma pintura, desenho ou fotografia de mim mesmo. É só você lembrar autorretrato, selfie. Retrato, eu fotografando outra pessoa. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Até a próxima aula.